Hebreus capítulo 2, versículo 1. Como é que a gente lê aí, gente? A gente lê assim: por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Vou ler agora em outra versão, tá bom? De repente é a sua versão. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Vou ler numa terceira versão agora, talvez seja a sua. Vou ler agora na Revista e Atualizada, tá? Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Você concorda comigo que a gente ouve muita coisa que a gente não executa? Você concorda comigo que tem um monte de coisa que você passa na sua vida e que você tinha informação suficiente para não fazer aquilo? Mas você fez. Você fez um contrato. Gente, o farolete aqui direto, se puder subir ele aqui, por favor. Os faroletes aqui. Você fez um contrato e não pegou o papel, foi só de boca. Depois a pessoa disse que ela combinou uma coisa, mas ela tinha combinado outra. E aí você passa uma dificuldade. Por que você passa pela dificuldade? Pela sua jumentice. Você foi burro, né? Por quê? Porque quem está de boa fé faz tudo no papel. Eu não tenho. Se eu for fazer uma coisa, um negócio com a minha avó, já morreu, né? Eu tenho que ir ao céu primeiro. Mas se eu for fazer um negócio com a minha avó não quer me passar para trás, nem eu quero passar minha avó para trás. Qual o problema de eu fazer no papel? Pastor, vai pedir um papel para tua avó? Vou, sabe por quê? Porque minha avó morre. E os netos dela não fizeram acordo nenhum comigo, foi só ela. Ela me deu um pedacinho do terreno lá para eu fazer uma casinha, né? Puxadinho. E quem que vai honrar isso depois? Quando ela morrer, eles vão falar assim: ô querido, esse terreno aqui é nosso, é herança. Mas eu gastei 100 mil reais nessa casa que eu fiz aqui no terreno da vovó. É o mínimo, você morou aí também de graça. Cara, mas se eu fosse pagar aluguel aqui, eu ia pagar 700 reais. Não paga. Tinha que morar aqui 50 anos para pagar isso tudo. O problema é seu. Quantas coisas que você ouviu do seu pai, da sua mãe. Fui visitar uma pessoa, ela disse: pastor, eu namorei com a pessoa errada, casei com a pessoa errada, minha mãe me avisou, estou pagando um preço alto até hoje. Eu falei para aquela pessoa duas coisas. Falei: primeiro, que você não tem que se culpar o resto da vida, porque você errou. Porque se você se culpar o resto da vida, você achar que você fez uma coisa ruim, você nunca vai ter força para transformar o ruim em bom. Você achou que era o melhor, sua mãe avisou que não era, mas você achou que era. Então agora faz ser. Faz ser. Segunda coisa que eu queria te falar é que a sua mãe também errou em outras coisas, nisso ela acertou. Mas também errou. Então, querido, você não é a pior pessoa do mundo, nem a sua mãe é a melhor pessoa do mundo, porque numa situação um acertou e outro errou. Fique em paz, vamos em frente, transforma esse limão numa limonada em nome de Jesus, né? Transforma essa farinha num pirão gostoso, faz alguma coisa. Meus amados irmãos, esse texto, ele fala algo muito sério. Ele diz assim: a gente tem que atentar com diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum a gente se esqueça, se desvie delas.
Quem é que está escrevendo isso? É o autor da carta aos Hebreus. O autor da carta aos Hebreus, ele nos exorta a ter atenção, a dar muita atenção ao que a gente ouve. Às vezes a gente ouve uma coisa na igreja, entra por um ouvido e sai pelo outro. Às vezes alguém fala uma coisa para a gente finge que ouviu, mas não ouviu. Sabe quando eu estou vendo o Globo Esporte? Eu estou vendo o Globo Esporte, a Bianca fala, amor, sei que é lá do Gabriel. Mas na hora do Globo Esporte eu não ouvi nada. Na hora do Globo Esporte, um horário sagrado. Você está vendo o Globo Esporte, como é que alguém pensa em dar algum tipo de informação nessa hora? É um desrespeito. É um desrespeito, estou vendo o Globo Esporte. Mas aí depois, está vendo aí? Não presta atenção nas coisas que eu falo. Mas não é, você falou na hora errada. Você não sabia que eu estava ali comendo e vendo o Globo Esporte. Então, não podia ter falado naquela hora. Falar, amor, está me ouvindo? Aí pronto, aí eu me antenei. O que é? Mas se você falar de uma primeira assim, eu estou tão ali focado naquele negócio, né, que não dá para disputar, não dá, você não tem como chamar atenção numa hora sagrada, sacra do Globo Esporte. Então, querido, você precisa entender que muita coisa que você não faz, você sabia como fazer, e não fez. E muita coisa que você faz que dá errado, você sabia que não era para fazer, mas você decidiu. Por quê? Porque você ouve, mas não ouve. Então o título dessa mensagem é: ouvem, mas parecem surdos. Ouvem, mas parecem surdos. O autor dos Hebreus, ele está dizendo assim, ouça com diligência, ou seja, não ouça de qualquer jeito não, cara, presta atenção, se liga, acorda. Irmãos, a gente está entregando revelações aqui, todo dia, todo culto. A gente está falando coisas que você vai ter que tomar a decisão daqui a 3 dias e usar aquilo. Mas às vezes você não entende que Deus está falando com você, que Deus está mandando um recado para você, que Deus está te preparando para uma situação que você vai viver. Deus é online, meu querido. Deus está atualizado. Deus tem uma nova versão a cada dia. Você vem aqui e escuta o mesmo sermão, mas Deus fala com cada um de um jeito. Deus manda um recado para cada um, porque Ele sabe o que está no teu coração, a tua necessidade, a tua dor. Quando eu venho à casa de Deus, eu tenho que falar assim: eu estou indo para uma voz de Deus na minha vida, eu estou indo para o encontro com Deus, eu estou indo para receber um recado de Deus, eu estou indo para alguma coisa forte com Deus. Não, eu estou indo no culto para ver se a música é legal. Eu estou indo no culto para ver o fulano. Eu estou indo no culto para encontrar aquela irmã, irmã. Cada um vem por um objetivo e às vezes não vem pela questão essencial que é: eu ouvirei a voz do Eterno. Queridos, nunca na história da igreja tivemos tanta coisa para ouvir, sim ou não? Irmão, é conferência, é congresso, é imersão, no YouTube entupido de coisa para você ouvir, zap todo dia te manda um pensamento, manda uma frase, manda um trechinho da palavra de alguém, manda uma acusação para alguém. Querido, nunca na vida da igreja a gente teve tanta coisa para ouvir. É filme evangélico agora, graças a Deus, essa ferramenta poderosa. Quem viu aí Milagres do Paraíso, é isso? É isso, Milagres do Paraíso? Quem viu? Ô gente, chorão. O casal estava junto comigo no cinema. Aí eu tô aqui vendo aqui, né, com a minha mulher vendo o filme, eu, Bianca e os meninos vendo o filme, na segunda-feira, que é o dia da folga pastoral, né? Aí estava lá, vendo, aí chorando, aí o casal está passando do lado assim, aí encontrei com os dois, cheio de choro no olho, comecei a abraçar os dois, beijar pra caramba, né? Por quê? Porque é lindo, é uma história baseada em fatos reais. Quem viu aqui Quarto de Guerra? Show de bola, né? Quem viu aqui Deus não está morto? Eu acredito. JV, a missão. Josué Valando, a missão não saiu ainda não. Vai sair ainda.
Então, olha só, quanta coisa para a gente ouvir, é ou não é? Mas teve um filme há um tempo atrás que o nome foi Noé, e o filme não tinha nada da Bíblia. Então você tem muita coisa para ver e ouvir, e nem tudo presta. Pessoal, Noé, aleluia, que bênção. Foram lá, chegou lá, uma lenda, uma história que não tem nada a ver com a Bíblia. O cara, porque todo filme, toda novela, o cara dá uma viajadazinha, né? Mas esse cara não, ele ficou na viagem. O cara fumou maconha, né? Pô, o cara viajou na maionese, esqueceu a Bíblia. Não, né? Queridos irmãos, quanta coisa. Mas eu queria fazer uma pergunta hoje, presta atenção. O que nós estamos ouvindo? Essa é a pergunta. O que nós estamos ouvindo? Ele diz assim: convém nos atentar com para as coisas que temos ouvido. E no texto da revista atualizada diz: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. A minha pergunta é: estamos ouvindo as verdades? Estamos ouvindo as verdades de Deus? Aquilo que Deus quer falar? A carta aos Hebreus, ela é uma carta que vai defender o senhorio de Jesus. Essa carta aos Hebreus, ele vai falar da superioridade de Jesus. Ele vai dizer, ó, Jesus superior a Moisés. Em que história é essa botar a lei acima de Jesus? Que é o que faz o judaísmo. Ele fala, olha, Jesus é maior que os anjos. Que história é essa de fazer os anjos maiores que Jesus? Como algumas seitas que é anjo para cá, anjo para lá, o tempo inteiro anjo. Ele vai dizer, olha, Jesus é maior que os profetas, Jesus é maior do que todos os apóstolos, Jesus é o Filho de Deus. Ele defende isso. Depois ele começa a defender o poder de Deus. Ele começa a falar, Jesus tem todo o poder. Ele vai mostrando que Jesus pode curar qualquer pessoa, pode abrir qualquer porta, Jesus pode transformar qualquer situação, Jesus pode libertar qualquer pessoa oprimida. Ele vai falando do senhorio de Jesus. Aí ele chega no capítulo 11, ele começa a falar do poder de Jesus pela fé. Olha a sequência dele, Hebreus. Aí ele faz a galeria da fé, não é? Pela fé Moisés fez isso, pela fé Abraão fez aquilo, pela fé Enoque, pela fé ele mostra que ele é maior que tudo, ele mostra que ele tem todo o poder, ele fala que o que ativa isso é a fé. Aí chega no capítulo 12 de Hebreus, o que ele vai falar? Ele vai dizer assim, aqui, motivo para ir para um lado e para o outro eu tenho, mas eu caminho em direção ao alvo, eu caminho em direção à minha fé, eu vou pela fé, deixo para trás as coisas que ficam, eu deixo o embaraço, eu deixo meus pecados, porque eu quero caminhar em fé, em direção aos alvos que Deus tem para a minha vida. Eu não vou desistir, é uma sequência. Ele apresenta Jesus, fala do poder dele, fala que é a fé que ativa esse poder, e vai dizer depois que quem tem essa fé pode vir embaraço e pode vir tentação, ele vai vencer. E ele vai chegar onde Deus determinou que ele chegue. Olha que livro precioso, é o livro de Hebreus. Esse livro é a verdade do Senhor sendo apresentada. Meus amados irmãos, a pergunta que eu quero fazer é: esse livro é seu companheiro inseparável? Você leu a Bíblia quantas vezes essa semana? Não fala. Você leu um versículo assim, unidunite salame mingue, pum. Aí agora Deus tem que mandar a tua resposta. Aí você vai ler, beleza, tal. Mas se for uma coisa do tipo, e foi Judas e se matou, duvido que você se mata. Duvido. Se for assim, e Abraão prosperou, a Deus respondeu. Mas pô, e foi Judas se enforcar, duvido que sai dali vai se enforcar. É tão perigoso isso, né? Botar um nidunite e querer que Deus responda. Deus não é brincadeira não, rapaz. Deus não é biscoitinho da sorte japonês não, meu filho. Você tem que ler a Bíblia, meditar na palavra, falar, Deus fala comigo, me orienta, e Deus trabalha com a sua dedicação. Quantas vezes Deus quer falar com você, mas não está na primeira linha não, está na entrelinha,
Tá? Quando você faz a seguinte pergunta: Deus, o que isso tem a ver com a minha vida? Primeira pergunta: Deus, o que isso tem a ver com a vida deles? Senhor, o que isso tem a ver com a minha vida? Terceira pergunta: Senhor, que obrigação eu tenho diante do que eu li? Quarta pergunta: que promessa o Senhor tem para mim no que eu li? Você anotou isso? Não? Depois não passa na aula não sabe por quê. Anota isso. Pergunte para o texto, o que isso quer dizer para quem estava lá ouvindo na hora. Por quê? Porque tem coisa que falou para judeu, tem coisa que falou para os gentios, teve coisa que falou para os apóstolos, teve coisa que falou. Vamos entender para quem está sendo falado, gente, amém? Segundo, o que isso tem a ver comigo? Qual é a aplicação para a minha vida disso? E aí eu venho para a terceira pergunta: qual é a ordenança que eu tenho para a minha vida com isso que eu li agora? O que eu tenho que fazer a partir de hoje? É perdoar alguém? É ajudar alguém? Eu tenho que abrir mão de quê que está me atrapalhando na minha vida cristã? O que eu tenho que fazer a partir do que eu li? Quarto, qual é a promessa que eu tenho aqui? Porque onde tem uma obrigação, tem uma promessa. Onde tem uma condição, tem uma promessa. Deus sempre bota uma direção: faça isso, mas Ele diz assim: e eu farei isso na tua vida. O Senhor nos abençoa. Ele é abençoador demais. São mais de 7.000 promessas que estão aqui nesse livro aqui, para a sua vida e para a minha. Então, quando eu caminho na vida, eu tenho que caminhar, não assim dizendo, eu vou atrás das promessas. Não, elas já foram ordenadas sobre a minha vida. Eu vou caminhar debaixo da promessa. Eu tenho que entender que aonde eu chegar, as promessas já estão esperando. Eu tenho que ter uma fé suficiente para trazer à existência aquilo que Deus já determinou e prometeu. Você crê nisso? Qual é a verdade que nós temos ouvido, gente? É muito fácil cantar música evangélica que fala de vitória, que fala de amor, que fala do Espírito Santo abençoando. Mas, meus amados irmãos, será que nós estamos realmente olhando para as Escrituras e querendo ter uma vida pura segundo as Escrituras? Será que nós estamos reformulando a nossa forma de ser e agir conforme o que a Escritura diz? Eu estou me vendo em processo de melhoria a cada dia. Será que eu posso dizer, eu estou nessa, pastor? Houve um tempo em que os crentes, eles eram conhecidos como os Bíblias, lembra disso? Fulano é Bíblia. Agora, querido, a gente é conhecido como o quê? Fulano é música? Fulano é show? Fulano é evangélico? E aí quando fala evangélico, um dia desse eu fiquei vendo um cara falando que ele é evangélico, né? É um deputado ladrão pra caramba, está aprovado um monte de roubo para ele. Ele foi numa entrevista, aí chegou lá e entrevistaram ele. Falei, eu como evangélico? Eu falei, meu Deus do céu, não fala isso, pelo amor de Deus. Não fala isso, cara, não fala isso, pelo amor de Deus. Eu como evangélico, né? Então, é uma coisa muito triste, como as pessoas acham que podem ser evangélicos sem querer o evangelho. Acham que podem ser cristãos sem querer imitar a Cristo. Queridos irmãos, é muito fácil cantar essas músicas todas, mas isso não substitui nem parcialmente o encontro de um homem com a pura Escritura. Todo louvor que eu boto na minha casa, que eu baixe lá no iTunes e tal, é maravilhoso, mas nada se compara a um homem com a Bíblia aberta, lendo e dizendo, o Espírito Santo fala comigo. Não troque a Bíblia pelos louvores, não troque a Bíblia pelos conselhos, não troque a Bíblia pelos cartomantes gospel aí, que toda hora tem revelamento para entregar para os outros. Você chega lá, ele está chateado, xingou o filho, bicou o cachorro. Irmã, vim aqui para você orar. Só estou filha. Já tenho revelação para te dar. Que história é essa? Parece que trabalha no automático, uma máquina de revelação. Ninguém é assim, filho. Na Bíblia não existe isso. Não existe isso. Pastor, mas me falou uma coisa que aconteceu. Tá bom, e o que falou que não aconteceu? Você sabia
que no Velho Testamento, quando alguém falava uma coisa que não acontecia, a pessoa era apedrejada? Profeta mentiroso era apedrejado? Se volta à moda hoje, meu querido, não ia ter cemitério suficiente para enterrar tanto Zé Ruela, bancando o porta-voz de Deus. Olha, as revelações que eu recebi assim, de revelação, através de uma pessoa, foram em sermões, foram em canções, foram em momentos de oração. Pessoal, eu já preparei sermão, que a gente estava orando assim, um grupo, orando. Uma vez eu estava orando com o pastor Juraci, Bahia, que é sogro do pastor Rânios, gente orando, eu falei os pontos todinhos do sermão. Senhor, eu queria, falei o sermão todinho. É um sermão que eu já preguei em vários lugares. Esse sermão vai ser um livro meu agora com esse título aí, As Três Dimensões do Viver Cristão. Coisa linda, revelação de Deus. Deus me deu tudo orando. Não estava nem com a Bíblia na mão. O texto veio todo da cabeça, os pontos do sermão, coisa linda. Eu creio em revelação, mas eu não creio nessa coisa, nessa atmosfera mística que as pessoas criam. Isso é ridículo. Meus amados irmãos, Deus continua falando. O maior problema não é que Deus não fale, o maior problema é que a mentira acaba vindo sobre nós, e pior que a mentira é a meia-verdade. E a gente fala uma coisa certa e fala outra coisa mentira. E você fica confuso, ele fala uma coisa boa, então o resto deve ser bom também. A meia-verdade é a pior mentira, porque ela vem com uma roupagem de verdade. Se alguém falar assim, olha, Deus quer que a gente se mate agora, todo mundo sabe que é mentira. Agora, se a pessoa vem e fala uma coisa bonita, bacana, depois fala uma besteira, todo mundo vai junto. Queridos, o maior problema são essas minhas verdades. Por exemplo, vou dar 3 exemplos. Alguém pode afirmar que Isaac, quando ele recebeu Rebeca, ele não teve que ir num cartório e passar papel para casar. Realmente, quando Rebeca chega, ele vai para a tenda e consuma o casamento. Aí ele fala assim, está vendo? Por isso que eu não preciso casar com papel assinado, isso é besteira. Mas vem cá, qual era o contexto daquilo? Qual era a realidade? Qual era a situação envolvida? É fugir completamente da forma que aquela sociedade vivia. Naquela sociedade, mulher nenhuma ia para a cama com ninguém não, meu filho. Se fosse pega, era apedrejada. Então tá bom, você não quer papel. Se você dormiu com ela no primeiro dia, e ela não é tua mulher, ela tinha que ser apedrejada. Você quer passar por isso também? Ah, mas eu já estou com ela há 20 anos. Pois é, no primeiro dia que ela dormiu com você sem ser tua mulher, ela poderia ser apedrejada na cultura daquela época. Então você não pode pegar um detalhe e não pegar o outro. Ah, porque todo mundo tem que ser rico. Porque Abraão era rico, Isaac era rico, Jacó era rico. Mas Jesus não era rico. Jesus não era rico. Paulo não era rico. João, Pedro, aquela turma, quando foi pregar o evangelho, o que Jesus falou para eles? Aqui, ó, vocês vão, e onde vocês chegarem, vocês encontram uma casa do homem de paz. Ele vai receber vocês, ele vai dar comida para vocês. Não leve um centavo, não foi? Não leve um centavo, não leve nada. Os caras foram dependendo de Deus, e Deus supriu no caminho. Nenhum deles, os caras morreram mal para caramba. Você queria morrer que nem Tiago? Uma espadada no pescoço? Você queria passar pelo que Paulo passou, também sendo martirizado, mas antes de ser martirizado, ele teve um açoite, que ele tomou 39 açoitadas, não podia dar 40, olha que coisa louca, 39 menos 1, desculpa, 38, 39 menos 1, diz a Bíblia, 38 açoites, tiras de couro, pedaços de metal na ponta, joga assim na pele, aquilo corta a pele, os metais cravam nas costas, quando puxa, ele faz assim, quando puxa, vai rasgando a pele, aí faz aquele ferimento. A segunda chibatada, ela já bate em cima daquele ferimento e vai abrindo. Então fica tudo lascado,
tudo ferido em carne viva. Você queria passar por isso? Eu não queria, alguém queria? Se dependesse disso, alguém aqui servia a Jesus? Ah, mas todo mundo tem que ser rico. Não, calma aí, Paulo não foi não, nem Jesus foi. Que história é essa? Eu não estou falando que você tem que ser pobretão, que você não pode ter comida, que você não pode ter uma roupa bonita, que você não pode ir num lugar legal, não pode fazer uma viagem. Ninguém está dizendo aqui teologia da pobreza, mas dizer que a teologia da riqueza é o caminho de Deus, também não é o que a Bíblia está dizendo, queridos. Quer ver outra coisa? Prometer uma recompensa material. Se você der um dinheiro para o meu programa de televisão, você vai ganhar uma casa própria até o final do ano. Eu já vi isso na televisão. Não, eu posso dizer, olha, você está colaborando com o programa de televisão, você está agradando a Deus, porque nós pregamos o Evangelho na Bíblia, na televisão. Realmente pregamos. Nós pregamos. Você está ajudando, está agradando a Deus. E Deus vai te abençoar. Isso eu posso falar. Agora, eu prometer que o cara vai ter uma casa própria porque ele ajudou no programa de televisão, isso é mentira. Como é que eu posso prometer o que ele vai ganhar? Toda vez que alguém oferta no reino de Deus, é abençoado. Isso é princípio bíblico. Agora dizer, não, se você fizer isso aqui, me lembro que já teve campanha, tem que dar tantos reais. Você dá R$1.000, você dá tantos reais, e então você ganha isso. Que Deus, que história é essa? A Bíblia não pode ser adulterada. Ouça a verdade. Mas eu tenho uma segunda e última pergunta. Primeiro, é o que você está ouvindo? Segunda pergunta é, qual é a sua postura diante do que você ouve? Qual é a sua postura? Você ouve nesse púlpito aqui muita coisa sobre a sua forma de agir com as pessoas, sobre o seu amor pelas pessoas, sobre a sua paixão para levar gente a Jesus, sobre a sua seriedade nos seus negócios, sua honestidade, sobre o caminho do perdão, que a força mais poderosa do universo é o perdão. Eu já vi família esfacelada, um perdoou, mudou a família inteira. Eu já vi uma família empobrecida, não tinha o que comer. Quando o perdão chegou, se tornaram milionários. É impressionante o poder do perdão. O perdão alivia a gente. Eu já vi gente em depressão, tomando remédio, psiquiatra por anos. O dia que liberou perdão, acabou tarja preta, acabou tarja amarela, tarja vermelha, acabou a tarja toda. A única tarja que botou agora foi a tarja do Zorro, para ir numa festa da fantasia, brincar. Voltou a sorrir, voltou a ter alegria na vida. Qual é a sua postura diante do que você está ouvindo? O que você tem feito? O texto diz que temos que ouvir com diligência. O dicionário Aurélio nos explica o que é diligência. É cuidado ativo, é zelo, é aplicação, é atividade, é rapidez, é presteza. Você tem tido presteza porque você ouve? Eu escuto no domingo e boto em prática no outro dia. Eu me lembro na Páscoa. Na Páscoa eu dei um exemplo muito interessante aqui na igreja. Eu disse assim: quem vai ser mais feliz? Um empresário que ganhou um ovo da Copenhague, desse tamanho, R$1.500. Ali dentro tem língua de gato, aquelas balinhas de leite feitas no céu, tem trufa, tem de tudo, inhabento, o que ele quiser tem dentro daquele ovo. Olha, R$1.500 aquele ovo. O empresário ganhou isso. Mas vamos dizer que esse mesmo empresário, o mesmo cara, foi o exemplo que eu dei na Páscoa. Quem lembra desse exemplo? Falei, o mesmo empresário, ele vai na loja Americana e ele compra por R$7 uma caixa de bombom garoto. Ele chega no prédio, vai lá no porteiro, Joaquim. Fala Joca, aqui, comprei para o seu filho. Leva esse bombonzinho para ele aqui de Páscoa. Porteiro Joaquim, que comprou um celular que tem câmera para filmar. Porque todo porteiro tem celular, smartphone. É ou não é?
Aí ele pega aquela caixinha de bombom, ele liga o celular dele, ele chega em casa, ele encontra o filhinho dele, o Zequinha. Fala, Zequinha, vem cá, filho. Oi, pai. 5 anos, moleque. Seu Joaquim, lá do prédio, mandou para você. O que é, pai? Essa caixa aqui. O molequinho de 5 anos, Zequinha, menino animado, hiperativo. Quando ele vê a caixa de bombom, ele dá 3 voltas na sala. Eba! 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 Eba, bombom! Dá, pai! Dá, pai! O pai pega a caixa de bombom, dá na mão dele. O moleque pega a caixa de bombom, joga para cima umas 3 vezes. Eba! Eba! Hiperativo, estou lembrando disso, né? Aí o pai fala assim, como é que fala quando o pai está filmando? Como é que fala quando a gente ganha alguma coisa? Aí o menino já abrindo a caixa fala assim, obrigado. Obrigado para quem? Obrigado. Quem mesmo, pai? Joaquim. Obrigado, seu Joaquim. Adoro bombom. Ele vai no opereta. Ele tira a opereta. Eu fui falar que eu gosto de opereta aqui. O irmão trouxe um carregamento de opereta para mim um dia desse aí. Estou com a opereta lá. Falei, não, irmão, não é tanto assim também não, né? Carinho, né? Carinho dos irmãos, coisa linda. Aí, ele pega o opereta e fala, eu gosto desse banco. Eu gosto desse banco, esse chocolate banco. Tá. Aí ele bota na boca, delícia, já está abrindo outro. Não é assim que criança faz? Na segunda-feira, o porteiro lá, ele volta para o trabalho, chega lá e encontra com o empresário. Ele fala, queria mostrar uma coisa para o senhor. Ele fala, o quê? Queria te mostrar um videozinho. É mesmo? Legal. Ele passa o vídeo do filho dele, que recebeu uma caixa de bombom de 7 anos, de R$7, garotinho de 5 anos. Eu queria te perguntar, para o empresário que não vai comer aquele chocolate todo, e que ainda está preocupado com a estética dele, e não quer engordar, o que vai produzir mais alegria para ele? Ganhar um ovo de R$1.500, ou o vídeo do que ele provocou com R$7? Eu queria te garantir que os R$7 que ele investiu fizeram mais bem para ele do que os 1.500 que ele recebeu. Eu posso afirmar, meus amados irmãos, qual é a nossa postura diante do que a gente ouve? Um pastor falou para o outro assim, rapaz, lá na minha igreja o ministério de surdo está bombando. É mesmo? Tá. Já estou com 20 surdos lá. Aí o outro falou assim, lá na igreja tem uns 1.000 que não me ouvem nada. Queridos irmãos, será que às vezes nós escutamos certas coisas que nos dão a impressão de que não são para nós? Será que muitas vezes eu estou pregando para surdos, mas não surdos porque não têm capacidade auditiva, surdos porque tem algo dentro deles selecionando o que querem ouvir? É o jovem que está aqui, e quando eu falo sobre sexo, falo do casamento, eu falo assim, essa parte não é para mim. Aí quando eu falo assim, monta um negócio, tem um cara aqui na igreja que vai montar um aplicativo, vai ganhar milhões de dólares, vai abençoar a igreja vai montar uns negócios bacanas com esse dinheiro, porque ele vai ficar milionário. Sou eu, Deus derrama, manda para Jeová, é meu. Aí eu chego na porta, ele nunca me cumprimenta, nesse dia ele me cumprimenta, pastor, pois não, irmão, pois não, pega a mão e bota aqui e declara, pastor, declara, porque foi Deus que falou contigo, sou eu, pastor, aplicativo, estou aí com o negócio do aplicativo aí, eu vou bombar, pastor, o YouTube que se me aguarde, Zap e Facebook, vai ter um filme meu ainda, pastor,
É comigo. Aí, então a gente pega o que a gente quer. A gente pega no sermão, a gente fala assim: olha, Deus vai abrir portas, Deus pode todas as coisas, e tal, pastor estava inspirado hoje. Ai, pastor, repete. Meu Deus do céu, eu quero cópia desse sermão. Aí, querido, o pastor fala assim: pois é, irmãos, nem sempre as coisas são como a gente pede. A gente pede e Deus faz. Às vezes a gente pede e Deus não faz, mas Ele continua sendo Deus. O pastor está fraco, hein? E pastor pessimista. E pastor fraco na fé, rapaz. Eu sou cabeça, eu não sou cauda, aleluia. É ou não é verdade? Fala a verdade. Querido, muitas vezes nós fazemos isso. Nós temos um botão seletivo. A gente está com a pá e o ancinho. A gente escuta uma coisa, não é para mim não, recebe aí. A pá. Agora, com uma coisa que a gente se agrada, ancinho, é meu, sai de perto, é meu. Qual tem sido a sua postura diante do que você ouve sobre bebida? Ah, pastor, eu acho uma bobeira, eu gosto de amar o Senhor, adoro a igreja, mas esse negócio de bebida do Senhor é uma besteira. Tá bom. Quando você trouxer aqui uma pessoa que você quer ganhar muito para Jesus, uma pessoa que você quer ganhar muito para Jesus, uma pessoa assim que se é que você tem esse sentimento por alguém, quando acabar o culto, nós vamos para a adega, para a gente encher a cara junto. Eu vou junto, eu vou encher a cara, beleza? Pastor, mas não é encher a cara. Não, eu vou para lá para beber. Eu vou beber uma garrafa de vinho sozinho, pode ser? O que você vai achar? Pô, pastor, eu trago ele aqui para ser abençoado, não é para aprender a beber vinho com o senhor, não. Pois é. A Bíblia diz que tem coisas que são lícitas, mas não convém. Eu não vou enfraquecer a minha credibilidade como crente por causa de uma coisa tão pequena. Eu não vou para o inferno por causa de certas coisas, mas alguém que me viu usando certas coisas pode ir para o inferno. Qual tem sido a sua postura em relação ao sexo oposto? Tem cara que é o Dom Juan, cara. Joga chave para tudo quanto é moça. É o Dom Juan de Marco, não pode ver, tal, glamour. Mas sabe o apelido que ele devia ter? Tubarão. Tubarão. Por que tubarão? É porque o tubarão, quando vem uma carninha andando lá nas praias de Recife, ele vem e morde. Ele morde e solta. É ou não é? Ele morde e solta, ele não gosta de carne humana não. E ele ficou mastigando, mastiga não. Ele odeia. Você é uma coisa ruim para tubarão, sabia? Você é uma carne ruim, tubarão não gosta de você não. Ele prefere sardinha, tainha. Ele morde e solta. Por isso que a pessoa fica lá. Se procurar, acha a perna que foi arrancada, acha o braço, ele não engole. Tem gente que é assim, ele quer morder todo mundo. Ele não gosta. Ele não quer para ele. Aí ele está com 40 anos e fala assim: pois é, pastor, ainda está cedo para eu casar, né? Está cedo, filho, 40 anos. É, pastor, primeiro eu quero acabar o pós-doutorado. Primeiro eu quero ter 2 milhões de dólares guardado. Quando eu casei, eu não tinha um monte de coisa, queridos. Eu não tinha um monte de coisa. A gente foi comprando. Qual o problema? Eu tinha uma coisa que valia muito, eu tinha um apartamento próprio. Isso eu tive a bênção de ter, antes de casar. Um apartamento lá na Ilha do Governador. Mas eu não tinha, por exemplo, mesa na sala. Não, depois eu viajei para trabalhar na Bahia. Quando eu voltei, a Bianca tinha comprado. Mulher é sempre assim. Né? Cheguei na Bianca, mas Bianca, não falei para segurar um pouco? Não, comprei parcelado. Amados, quando eu falo de perdão,
Tem gente que fala assim, tomara que fulano me perdoe. E tem gente que fala assim, não vou nem pensar sobre isso. Quantas pessoas que você não perdoou, que você carrega por onde você vai? Pastor, mas a pessoa não merece perdão. Querido, eu não estou perguntando o que ele merece, não. Estou perguntando o que você merece. Você que merece perdoar. Perdoar não significa, você está perdoado, vem almoçar comigo todo dia. Não. Perdoar não significa, você está perdoado, toma aqui dinheiro, você me passa para trás mais uma vez. Não. Olha, te perdoei, mas não vou te prestar mais dinheiro, porque você é ruim de pagar, né? Você é ruim de pagar, vamos combinar. Perdoar significa que eu trabalhei dentro de mim o meu direito de vingança. Eu abri mão do meu direito de vingança. Queridos irmãos, o pastor fala de amor aos perdidos. Tem gente que está na igreja, ignora, não convida uma pessoa para vir à igreja. Nós estamos acabando maio, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Quantos visitantes você trouxe à igreja? Quantas pessoas você levou na célula? Quando eu falo sobre paixão pelas almas, você ignora, você deleta essa informação, você troca o canal. Pastor, o senhor está me acusando? Não estou te acusando, não, estou te ajudando a refletir. Primeiro o que você tem ouvido, depois qual a sua postura com o que você tem ouvido. Quando eu falo sobre honrar pai e mãe, o que você ouve? Eu conheci um homem, esse final de semana, o pai dele abandonou ele, quando ele tinha 11 anos. De 11 anos em diante, ele viveu às custas do trabalho dele. Você acredita nisso? 11 anos. Agora você imagina um menino com 11 anos, quanta droga não fez, porque não tinha um pai para orientar. Detalhe, ele tinha mãe viva, mas ele pensava que a mãe dele estava morta, porque esse pai falava que a mãe dele tinha morrido. Ele, com 20 e tantos anos, foi descobrir que a mãe que ele pensava que estava morta estava viva. Agora ele, com 40 e poucos anos, ele vai ao encontro do pai dele. E ele libera perdão para o pai. Sabe o que aconteceu? O pai dele não era crente, o pai dele se converteu. Hoje esse irmão, ele é pastor. E o pai dele convive com ele, está lá na igreja com ele. Olha o poder do perdão. Aí você fala assim, que sorte desse pai que o filho perdoou. Não, que sorte desse filho que pôde liberar perdão com o pai vivo. Que sorte desse filho que liberou uma dor do coração, a dor de um desprezo recebido, de um pai que roubou ele da mãe e depois não cuidou. E aí com 11 anos ele teve que viver por conta dele. Ainda tinha contato com o pai, mas vivendo sozinho. Depois com os 14 anos, 15 anos, ele perdeu o contato por completo. Qual a história que você quer contar? O pastor fala que Deus o ama e que não precisamos temer nada. Mas tem irmão que sofre, se descabela e não confia em Deus, entra numa depressão aguda, entra num desespero total. Ele não consegue confiar que a palavra liberada de promessa, de bênção, é para você. É para você. Não, eu desconfio de tudo. Tudo na vida daquela irmã é bênção, daquela é bênção, tá vendo? Na bênção, na minha nunca é. Deus ama todo mundo aqui, menos eu. Que história é essa? Você tem que se ver como Deus te vê. Ele te vê como um Gideão, como um Jefté. Ele te vê como um campeão. Você está se escondendo, ele te chama, fala aí, campeão, é você que eu quero usar. Moisés, 80 anos, velhinho, todo acabadinho, cuidando lá dos bichinhos lá, arrancando carrapato. Deus aparece para ele e fala assim, tem mais de 2 milhões de pessoas lá no Egito, lá, você que vai resgatar para mim. O senhor errou o endereço. O senhor está que nem o Correio do Brasil, está errando direto. Não é com você mesmo. Ele fala assim, eu não levo jeito nenhum, você leva jeito demais. Você tem o coração manso que eu preciso. Ele falou, eu não vou acreditar em mim, ninguém vai achar que o senhor me apareceu. E outra coisa, não sei falar.
Deus fala assim: leva teu irmão Arão contigo. Então, já que o Arão vai comigo, manda logo Arão. Ele vai e faz. Fala assim: o meu negócio é contigo. O Arão vai te apoiar, mas o meu negócio é contigo. 80 anos. É tarde para Deus fazer uma revolução na vida da sua família? É tarde para você ficar rico e ajudar pessoas que precisam? É tarde para você dar uma virada no seu casamento? É tarde para resgatar alguém que você ama das trevas? É tarde para se tornar um líder de célula nessa igreja, cuidar de vidas e ser um pastor de uma das centenas de igrejas que nós vamos abrir pelo Brasil? É tarde? Não é tarde, mas depende da sua postura diante do que você ouve. Duas perguntas hoje. Primeiro, o que você está ouvindo? É a verdade ou é essa conversa fiada que está por aí? Segundo, qual é a sua postura? Você deleta o que você não quer ouvir, mas Deus quer te falar, mas você não quer ouvir? Ou você ouve a palavra desse púlpito do seu pastor, como palavra profética sobre a sua vida, e você acredita que a nuvem do Senhor está sobre esse lugar? Você lembra quando o povo estava caminhando por Israel? Pelo deserto? Durante o dia tinha uma nuvem sobre o povo. Eles estavam no deserto, um calor de 50 graus, mas por causa da nuvem sobre o povo, quem estava debaixo pegava o frescor. Mas quem saía de debaixo da nuvem morria seco. De noite, a nuvem era substituída pelo quê? Dirigindo o povo de Israel quando atravessou por 40 anos o deserto. De noite tinha o quê? Uma coluna de fogo. O vento é muito forte no deserto. Ele batia naquela coluna de fogo e jogava o quê? Calefação. Vento quente sobre os corações, sobre as vidas. Quem estava debaixo da coluna de fogo tinha aquecimento diante do frio da vida. Mas quem decidia sair de perto do seu povo, da sua liderança, da sua autoridade espiritual, da sua família de fé, ele morreria de frio no deserto. Você tem que olhar para esse lugar com uma nuvem e com uma coluna de fogo sobre a sua vida. Você não está debaixo desse lugar? Então, querido, todas as promessas desse lugar estão sobre a sua vida. Essa igreja é uma igreja próspera? Próspera não porque tem dinheiro sobrando, porque não tem, né? Não tem, a gente faz tanta coisa que não tem. O que entra, sai. Não tem um centavo guardado. Não tem, não guarda dinheiro. Entrou para aplicar na obra de Deus. E amanhã é mais uma luta. Do mesmo jeito que Deus mandava o maná todo dia para o pessoal comer o pãozinho no deserto, o maná caía do céu, aqui Deus vai mandar o maná. Porque o dia que a gente tiver maná guardado, a gente não precisa mais de Deus. A gente aqui, não é que a gente joga dinheiro fora não, a gente está aplicando com muita inteligência na obra de Deus, mas a gente não para. Agora, querido, é uma igreja próspera? É. Uma igreja que avançou? É. Olha essa propriedade, olha isso tudo que Deus tem feito, olha as igrejas que a gente abriu, olha os ministérios que a gente tem apoiado, olha quantas igrejas, a gente apoia hoje, mais de 100 igrejas que nós apoiamos. Nós vamos montar uma associação aqui, além das igrejas de atitude, que serão centenas, nós vamos montar uma associação envolvendo igrejas de outra denominação. Sabe para quê? Para a gente dar materiais para eles, para a gente dar sermões para eles, para a gente dar informações para eles, para a gente capacitá-los. A gente vai montar uma associação de igrejas que a gente vai apoiar, para a gente apoiar mais gente ainda. Eu tenho certeza que eu vou lançar na conferência, na conferência dia 7, 8 e 9. 50 igrejas vão aderir de primeira. Daqui a pouco serão 200, 300 igrejas que nós vamos estar ajudando. Tudo que a gente produz aqui, manda para eles. Campanha, manda para eles. Ideias, manda para eles. Estratégia, manda para eles. Campanha de oração, de jejum, tal, como é que faz? Tal, manda para eles. Porque às vezes ele não tem pessoas tão qualificadas para produzir essas coisas. Não tem uma área de comunicação para produzir os galhardetes, os banners, os folders, a gente manda pronto para eles, então eles não vão gastar dinheiro do bolso deles, e vão ter qualidade. Nós temos que multiplicar o reino, não só com as atitudes, com pessoas que queiram amar a Deus. Você está debaixo de uma igreja próspera, então você é próspero. Você está debaixo de uma igreja
que tinha tudo para dar errado. Então, se você tinha tudo para dar errado, você está no lugar certo, porque você vai dar certo demais. Ah, pastor, mas eu nem tinha tudo para dar errado. Melhor ainda. Então você está você vai dar mais certo ainda, fica tranquilo. Você tem que ver que a mão de Deus está sobre você, mas tem uma coisa que você não pode abrir mão. Para de pegar as mensagens que você ouve desse lugar e falar, isso eu quero e isso eu não quero. Para de represar o que te traz alegria ao coração e botar de lado o que te provoca necessidade de mudança. Confie na palavra, mas confie na palavra toda. Um dia desse eu encontrei com um camarada, ele começou a falar assim, não, porque a Bíblia, não sei o que, eu falei, meu irmão, olha só, eu creio na Bíblia até nos mapas. Se você tem essa cabeça aí, faz um favor para você mesmo, não seja pastor não, porque ninguém merece ouvir um pastor que não acredita na Bíblia. Não, não é bem isso que eu quis dizer. Meu irmão, o que você quis dizer, eu não sei, o que você falou, eu sei. O que você quis, eu não sei. O que você falou, irmão, eu creio na Bíblia. A Bíblia é a autoridade na minha vida, é a palavra de Deus. Eu vou viver essa palavra e eu vou prosperar. Eu creio em Salmo 1, que diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto à estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Tudo quanto fizer, prosperará. Eu vou sair da roda do escarnecedor. Eu vou meditar na palavra. E tudo que eu fizer vai prosperar. Quem crê nisso? Então hoje é o dia de você falar assim, Deus, tira esse canal seletivo de dentro de mim, que joga fora o que eu não quero ouvir. Tem que amar minha mulher, cuidar da minha mulher. Tem que parar de me comportar que nem solteiro se eu sou casado. Que história é essa? Joga pelada 5 vezes na semana, pô. Aí não tem um tempo para a mulher, para os filhos. Isso está errado, você é casado. Nem jogador profissional joga tanto que nem você. Eu jogo 2 vezes na semana. Você tem que saber o que você quer. Que vida que você quer. Então você vai ver a palavra, vai ler a palavra todo dia, vai viver a palavra, vai acreditar. Ah, o pastor falou um negócio que eu não gostei. Irmão, é o seguinte, a Bíblia diz para obedecer os seus pastores, e se você tem alguma coisa que você não concorda, diz assim, procura o teu irmão. Então você procura um dos pastores da igreja e fala assim, eu não concordei com a coisa, para você ser esclarecido. Agora, eu não concordei porque fez uma campanha, tem gente que não está podendo contribuir. Quem disse que quem não está podendo tem que contribuir? Agora, porque alguém não está podendo, que está passando uma dificuldade, a gente não faz a campanha para quem está podendo apoiar para a gente poder ajudar quem não precisa, a quem precisa. Gente, eu estou cansado de ver gente que se magoa com o que a gente não disse, mas ignora o que a gente disse. Pessoas que se afastam da palavra de Deus porque querem se afastar, ficam arrumando desculpa. Não, eu não gostei de preto aqui não, eu adorei esse preto aqui, foi o que eu pedi para botar de preto aqui. Vou pretalhar esse negócio todo aqui. A iluminação fica show de bola com tudo preto. As igrejas americanas são todas assim, não é invenção minha não. A igreja americana tudo assim. Ah, eu não gostei, eu prefiro pink. Eu vou procurar uma igreja pink. Tem umas aí, meu irmão. Mas acho melhor você não ir não. Deus quer te usar. Deus quer te abençoar. Mas você tem que ouvir a verdade e se consertar e priorizar a verdade.